Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Para hoje nós vamos entrevistar o Dr. Gustavo Bueno, que possui graduação em Direito pela Universidade Cândido Mendes e também é especialista em Ciências Penais pela Universidade do Sul de Santa Catarina. É delegado de polícia há 14 anos, da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul e atualmente é titular da 5ª Delegacia de Polícia em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Também atua há 15 anos como professor universitário e atualmente está focado no ramo da preparação dos concursos públicos. É professor das disciplinas de Direito Penal, Processo Penal e Leis Extravagantes. Professor Gustavo Bueno, seja muito bem-vindo aqui para essa entrevista. Obrigado, professora Joyce. Primeiramente, eu queria agradecer imensamente aí o convite. Fiquei extremamente lisonjeado, muito honrado realmente com o seu convite, né? O convite do professor Bruno também. Então, assim, isso me honra muito. E vamos aí bater um papo para os acadêmicos, para toda a comunidade também, acerca aí de temas relevantes. Tá? Parabenizar vocês também pela iniciativa do canal. Né? O canal realmente ele traz esclarecimentos, não só na parte acadêmica, mas na parte social como um todo, e isso repercute muito na sociedade, e isso a gente tem que enaltecer. Eu queria parabenizar aí pela iniciativa lá do canal também. Muito obrigada, doutor Gustavo, e nós realmente agradecemos muito a sua prontidão, né, de participar aqui conosco, aceitou. Muito obrigada. Uma honra, uma satisfação. Hoje o nosso tema que nós iremos abordar será os aspectos criminais no período da pandemia. Então, diante da experiência do doutor Gustavo aí, diante da 5ª Delegacia de Polícia aqui de Campo Grande, nós gostaríamos de saber, doutor Gustavo, como que tem sido o enfrentamento da Polícia Civil nos seus atendimentos agora nesse período da pandemia? Sim. Então, professora Joyce, é realmente um momento inovador para o mundo. Né? Nós temos que primeiro contextualizarmos essa situação como um aspecto mundial. E um aspecto que ninguém estava preparado, de fato, para esse real enfrentamento a uma questão de saúde pública que repercutiu em todos os segmentos da nossa sociedade. Então, isso aí foi algo que, primeiro, não teve um planejamento. Todas aquelas ferramentas que se tem em administração, todas elas perpassam inicialmente por um planejamento de algo. E quando nós fomos aí acometidos, quando eu digo nós, eu digo a humanidade, foi acometida pela pandemia, né, do coronavírus, não se tinha planejamento acerca do que iríamos enfrentar e do que estamos enfrentando. Então, isso já por si só já é um fator de extrema dificuldade, já é um fator que modifica toda uma logística, todo um status quo inicial que nós, assim, enquanto instituição, nós fomos também surpreendidos. E aí, a administração superior da Polícia Civil estabeleceu diretrizes de trabalho, né? E nós, por sermos serviços essenciais, então a polícia, o serviço de segurança pública, além de ser um direito constitucional do cidadão, é uma atividade eminentemente essencial. Nós tivemos que nos adequar à logística da situação da pandemia. Então, todas as diretrizes foram traçadas pela administração da Polícia Civil, pela nossa Delegacia Geral. Tivemos, inicialmente, lá naquele primeiro momento, uma restrição maior dos atendimentos. E com o passar do tempo e com as adequações que foram
sendo realizadas, como a própria conscientização do cidadão também, isso foi um fator primordial, nós passamos aí a estabelecer um atendimento e hoje os atendimentos estão dentro de uma situação como nós estamos enfrentando, sendo realizados a contento. É óbvio que há um prejuízo, sim. Há um prejuízo porque nós não podemos ter fluxo maiores de pessoas nas unidades, nós não podemos ter algumas investigações que demandem questões relativas a muita aglomeração de pessoas, mas os trabalhos estão sendo realizados de uma forma, assim, dentro do contexto, de uma forma normal. Então, a Polícia Civil ela se adequou e ela está prestando esse serviço aí para a população que precisa dos nossos serviços, que é o lema nosso da Polícia Civil, que é servir e proteger. Então, nós estamos aí de portas abertas para servir ao cidadão, diante dessa adequação, entendeu, professora Joyce? Porque foi no início, foi realmente algo muito traumático para todos. E aí as instituições, e eu falo em especial da Polícia Civil, se adequou e tem realizado aí o trabalho que é essencial para a população. Ok, muito obrigada, doutor Gustavo, por nos prestar esses iniciais esclarecimentos. Realmente, a pandemia é algo que surpreendeu a todos nós, né, de formas bastante peculiares, né, independente do setor, né, que atuemos, mas realmente foi um fenômeno que fugiu o controle, por assim dizer, a todos nós, né? Sim, sim. Gostaríamos de saber também, doutor Gustavo, em decorrência desse fato social, né, que as pessoas estão tendo que ficar mais em suas casas, em decorrência da quarentena, como é que esse fator tem contribuído, por assim dizer, de certa forma, para a incidência de crimes, né? E se o senhor poderia nos exemplificar as principais incidências destes crimes? Certo. Então, é inegável que o fato das pessoas estarem mais nos seus lares, não ter maiores frequências em locais públicos, isso abre cenário para outras práticas delituosas. Então, no nosso dia a dia da delegacia, foi observado assim um grande aumento do número de estelionatos. Então, os crimes de estelionato eles podem ocorrer de diversas formas, professora Joyce. E, além dos crimes de estelionato, nós passamos a ter também um acréscimo do crime lá do artigo 154A, que é o crime de invasão de dispositivo informático, só que nós não podemos imaginar que o crime não funcione como uma engrenagem. O crime funciona como uma engrenagem. E um grande cenário hoje, com as pessoas mais reclusas, fazendo compras através da internet, fazendo utilização de serviços através da internet, isso abriu um cenário maior de atuação para o estelionatário. Então, às vezes, ele pode usar do modus operandi, da metodologia da invasão do dispositivo informático, que é a clonagem principalmente do WhatsApp, que é a ferramenta de troca de mensagens mais usual no Brasil. E aí, com isso, ele ter por objetivo final a prática de estelionato. E isso tem a ver com um cenário que a gente tem que pontuar aqui para os acadêmicos e para todos que estão nos vendo, que é a questão da engenharia social. O que é a engenharia social? A engenharia social é a forma que o estelionatário tem de obtenção de dados sensíveis da pessoa. Essa obtenção de dados sensíveis, todo mundo pensa que é algo muito, vamos dizer assim, elaborado, algo muito sofisticado, quando, na maioria das vezes, são obtenções de dados simples, como, por exemplo, o fato de saber que a pessoa tem um filho, o fato da pessoa saber que o filho estuda em determinado colégio, o fato de saber
qual o perfil de compra daquela pessoa. Então, engenharia social é a forma de obtenção, um conjunto de ações para a obtenção de dados, e isso, muitas das vezes, professora Joyce, em quase totalidade das vezes, essa engenharia social do crime, ela perpassa pela fragilidade das pessoas, pelo desconhecimento das pessoas. Então, nós temos, por exemplo, inúmeras pessoas que não têm afinidade com compras via internet, com compras através de plataformas, por exemplo. E, com isso, são, infelizmente, presas fáceis para o mundo do crime. Por quê? Porque a engenharia social se utiliza dessa fragilidade, ela sempre vai pegar dois aspectos, um binômio que é relevante, que é a fragilidade e a vulnerabilidade, e com isso eles vão atuar. O campo fértil hoje, sem sombra de dúvidas, são os classificados online, né? Os sites de classificados de vendas, de trocas de produtos, de vendas de produtos. Esses classificados se tornaram o campo fértil para que o crime venha a atuar. Né? Recentemente, nós tivemos inúmeras ações aí por parte da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, notadamente por várias unidades, a Delegacia do Crime Organizado, a própria nossa delegacia, lá, a 5ª Delegacia. Eu vejo outras unidades também que já tiveram ações nesse sentido, em especial com relação aos classificados online. E o que entra essa engenharia social? Isso, se a gente for fazer um paralelo dessa engenharia social, nós temos uma ciência que está dentro do ramo das ciências criminais, que é a criminologia, que ela nos explica isso através do estudo da vitimologia. A gente pensa que estudo da vitimologia, da vítima, é somente aquele aspecto do que a vítima teve de dano com a ação criminosa. Quando, na verdade, não. Hoje a doutrina moderna ela estuda essa correlação entre autor e vítima. E essa correlação entre autor e vítima de um fato criminoso, nós podemos ter a contribuição da vítima para o evento criminoso. Como? Com desatenção, com vulnerabilidade e com a própria falta de conhecimento. Por isso que esse bate-papo nosso ele é muito importante para pontuar para as pessoas que o esclarecimento, o conhecimento é a forma de nós nos prevenirmos das práticas delituosas nesse mundo moderno que nós estamos enfrentando hoje. Então, com o aumento, a proporção o aumento das compras em casa. Com isso, esses classificados online cresceram muito e nós tivemos um aumento, um acréscimo assim, significativo das demandas de estelionato. E aí, professora Joyce, assim, só para a gente finalizar esse ponto, né? Quando a vitimologia estuda esse aspecto da vítima em si e essa correlação com o autor, sempre vai passar por aquilo que nós já traçamos aqui há pouco sobre engenharia social, que é aquele binômio fragilidade e vulnerabilidade das pessoas. Então, você quer ver um exemplo? Eu tenho um exemplo muito claro. Por exemplo, a pessoa anuncia um carro para vender, um veículo para vender num classificado desse online, e aí o estelionatário entra em contato via WhatsApp para ele, e no meio da conversa, né, porque o estelionatário ele é ardiloso. Tanto é que o ardil faz parte do tipo penal de estelionato. Ele é sempre uma pessoa solícita, ele sempre se demonstra ser um excelente comprador. Então, ele é alguém que tem no aspecto da persuasão o fator preponderante para que a pessoa venha a cair no golpe. E aí, o que ele faz? Ele pede, olha, me manda a foto do documento
seja ele o CRLV ou o CRV, e a pessoa bate uma foto e manda todos os itens do veículo, nome de quem está, CPF da pessoa, tudo está ali constante, mais chassi, placa. Ele manda todos os dados. Ou seja, isso é uma vulnerabilidade, é uma fragilidade. Foi a engenharia social que o estelionatário usou para ali clonar esse anúncio e vender, apresentar a conta, uma conta normalmente em nome de terceiros, para que a pessoa que, em tese, estaria vendendo o veículo nem sabe que está sendo clonado. E aí o comprador pensa que está comprando aquele veículo, quando, na verdade, está depositando o valor na conta do estelionatário. O que o estelionatário faz? Ele faz como vítima o vendedor e ele faz como vítima o comprador. Porque o comprador deposita na conta dele, que é uma conta normalmente fraudulenta também já, e o vendedor nem sabe que, em tese, o veículo estaria sendo aí alvo da ação criminosa. Então, realmente algo que a gente tem que se preocupar. E muito passa por quê? Pelo comportamento da vítima. Veja, não é que nós estejamos atribuindo a responsabilidade à vítima. Isso fique bem claro, não é isso que nós estamos falando. Né? Mas o estelionatário ele é sedutor nesse ponto. E ele sabe que ele, com a persuasão, com todas as formas de atuação, ele consegue burlar aí, aquela atenção que as pessoas deveriam ter. E pelo fato de estar todo mundo em casa, estar num ambiente mais relaxado, a gente acaba fragilizando as nossas proteções, e com isso vem a prática criminosa. Muito obrigada, doutor Gustavo, por também deixar bem claro esses pontos, né? E que é uma triste realidade sabermos que mesmo num período de tanta crise, né, na saúde, na economia, ainda essas tipologias têm se proliferado, na verdade, têm até aumentado, né? E isso Sim. nos conduz justamente a entendermos uma outra questão que vamos formular aqui ao senhor, é justamente a respeito de quais seriam, então, os alertas, as orientações aos acadêmicos, à população de uma forma geral, né, que possa, então, se precaver para tentar evitar ou minimizar, né, a incidência desses tipos de crimes. Sim, então, o crime de estelionato que a gente está falando, ele tem inúmeras formas de ser praticado, inúmeras formas. Daria para a gente fazer aqui mais cinco lives dessa aqui, professora, para a gente falar das formatações. E o crime ele é mutante. Né? Quando a polícia começa a entender aquela sistemática que o criminoso está fazendo, eles já estão bolando uma outra forma de praticar aquele tipo penal. Mas, assim, comportamentos mínimos seriam suficientes para evitarmos grandes problemas. Primeiro, órgãos públicos não entram em contato através do WhatsApp. Então, essa é uma grande dica. Órgãos públicos não entram em contato através do WhatsApp. Nós não temos grandes empresas que vão mandar mensagem através do WhatsApp ou através de e-mail. O que tem é o quê? Ofertas de compra, ofertas de venda, ofertas, olha, aquela página de oferta. Ao clicar nessas páginas de oferta, muito cuidado. Cuidado, porque podem ser outras formas de golpe, que podem querer instalar um phishing dentro do computador, que é para captar dados e senhas, que aí já é uma outra forma de ocorrência do estelionato, ou até mesmo para outros crimes, mas com comportamentos mínimos, de se certificar realmente de que aquele é o site oficial da loja, evitar passar seus dados. Esse eu acho que é o grande recado para a população acadêmica e para todos que estão nos vendo. Evitar passar os seus dados através de e-mail ou de rede social
para lojas, para comércio, porque nesse ramo do negócio direto, né, principalmente como a gente estava tratando do classificado online, o estelionatário, qualquer informação que ele tenha, ele pode obter a informação aqui no suposto interesse por algo, por exemplo, que a senhora está vendendo. Ele pode manifestar aqui para obter um dado seu, para em outra oportunidade ele praticar o estelionato em face daquele vendedor em uma outra situação. Então, o principal que a gente orienta é: não passe seus dados, não deixe seus dados vulneráveis. Vai vender o veículo, por exemplo, tampa lá onde tem o nome do proprietário, o CPF, deixa só o chassi e a placa. Com aquilo ali, a pessoa já consegue ver se o veículo tem restrição, ver se o veículo é viável de ser vendido e não vai ter como aplicar um golpe com o documento inteiro. Porque o documento ele contém vários outros itens que vão ser suprimidos por aquele que está fornecendo ali a fotografia ou os dados. Então, essa, na minha visão, é o principal alerta para a população. Um outro ponto relevante é: se ocorrer o fato, deve-se dirigir imediatamente a uma delegacia de polícia para registro da ocorrência. Por que eu falo isso? Às vezes as pessoas elas ainda têm aquele imaginário popular: mas eu vou lá registrar e isso não vai trazer meu dinheiro de volta. Eu fiz um depósito, eu transferi o dinheiro e o depósito era fraudulento e tal. E o que vai adiantar eu registrar a ocorrência? O que vai adiantar é que, primeiro, vai ser iniciada uma investigação acerca daquele fato, né? Em decorrência disso, como eu falei, nós tivemos inúmeras ações recentes sobre fatos dessa natureza. Então, se as pessoas não tivessem registrado essas ocorrências, a polícia não teria matéria-prima para trabalhar. Então, o nosso trabalho é exatamente, primeiro, orientar a população durante o registro da ocorrência para falar: olha, atenção para isso, quais são as orientações. Às vezes precisa ter algum outro tipo, como, por exemplo, ir à operadora de telefonia celular, ter alguns contornos quando se tem uma engenharia um pouco mais sofisticada no estelionato. Mas, além disso, o caráter da investigação. Se a gente não tiver a ciência do que está acontecendo, não tem como a polícia trabalhar nesse enfrentamento, que realmente a gente pode falar assim que o crime de estelionato, e tem um aspecto também, professora Joyce, que assim era legal a gente pontuar: o crime de estelionato ele é um crime chamado de médio potencial ofensivo, né? Ele não é um crime de um alto poder ofensivo e não é de mínimo potencial ofensivo. Ele é um crime de médio potencial ofensivo, a pena mínima dele é de 1 ano, e dificilmente o estelionatário vai ser preso preventivamente. Isso é um fato que depõe, um contexto desfavorável para a persecução penal como um todo, como aqueles que vão enfrentar essa logística do estelionatário. A não ser quando um colega consegue colocar isso dentro de um contexto de uma organização criminosa, e aí consegue fazer um trabalho um pouco mais rebuscado. Mas o pacote anticrime, que é uma lei aí tão festejada, ela veio a trazer aí um fator mais desfavorável ainda para o cenário da persecução penal no enfrentamento ao crime de estelionato, que foi exatamente o estabelecimento de um parágrafo lá no artigo 171, que é o artigo do estelionato no Código Penal, parágrafo 5º, que estabelece que os crimes de estelionato, como regra, serão de ação penal pública condicionada à representação, quando, na verdade, eles eram de ação penal pública incondicionada, ou seja, o Estado não dependia de condição alguma para iniciar uma investigação de estelionato. Isso, para
o enfrentamento ao crime de estelionato é um fator complicador. Imagine a senhora, por exemplo, num golpe em série através de uma rede de classificados de ação online que a gente estava tratando, aonde nós tenhamos 35, 40 vítimas. O delegado de polícia e a equipe tem que colher a representação das 35, 40 vítimas para poder trabalhar esses casos de um estelionato em massa, por exemplo, através desses classificados online. Então, veja que isso é um fator complicador. Mas, mesmo assim, a polícia tem conseguido aí dar uma resposta para a população e orienta nesse sentido. Evite, ao máximo, contribuir para essa engenharia social dos criminosos e, o principal, não forneça seus dados. Ok, professor. Muito obrigada também por pontuar precisamente esses detalhes, né? Certamente vão ser muito úteis a todos nós que estamos aqui assistindo a essa entrevista. Agora, Obrigado. falando um pouquinho a respeito da parte acadêmica, né? Como já dissemos, o senhor atua aí já há 15 anos como professor e no momento está mais focado a preparação dos concursos públicos. Essa outra vertente acadêmica diante da pandemia, né? Como que o senhor poderia aqui nos passar algumas informações aos nossos alunos que estão aí na graduação ou que já até finalizaram e que estão almejando passar em um concurso público? Como que estão essas questões de editais, os desafios, a preparação, né? E que dicas o senhor, como professor nessa área, poderia repassar aqui aos nossos alunos? Perfeito. Veja que é um contrassenso, né, professora Joyce? Às vezes as pessoas elas pensam, poxa, eu não tenho tempo para estudar. E aí, com a ocorrência dessa pandemia, com essa situação toda, muitas pessoas adquiriram esse tempo para estudar. Mas a situação é tão instável, é tão traumática como um todo, que a pessoa se afasta, às vezes, da atividade acadêmica, do estudo, e isso tem tornado um cenário um pouco complicado nesse contexto. E assim, eu como professor, nós fomos colegas, né? Tive a honra aí de ser seu colega lá em Corumbá durante muito tempo, né, professora Joyce? Onde Sim. compartilhamos ali grandes momentos na nossa comunidade acadêmica, com os alunos. Então, o que assim, a gente sempre procura passar? Independentemente do momento, o estudo ele deve ser algo contínuo. Aquele indivíduo que acha que ainda, mesmo que ele ainda esteja na graduação, mas que ele acha que ele vai poder estudar depois que ele se formar, que ele vai conseguir ter um estudo de qualidade depois que ele se formar, cara, ele vai depender de muito mais tempo após se formar, revendo todos aqueles conteúdos que ele teve ao longo da graduação até ele conseguir uma aprovação em concurso público. Então, quem ainda está na graduação, eu recomendo, é aquela história, né? Você sempre fala até para filho, né? Não estude só na véspera da prova. Infelizmente, isso é um mal que foi criado dentro da escola e dentro das universidades como um todo. O aluno ele tem que aprender a se desenvolver ao longo do semestre, ao longo da jornada dele, estudar todos os dias. O estudo diário. Mas eu não tenho muito tempo para estudar. É aquele velho ditado, o devagar e sempre ele faz resultado porque ele vai sedimentando o conhecimento. Né? Hoje foi colocado um tijolo naquela construção, amanhã já foi colocado um outro tijolo e assim ele vai construindo esse agregado de conhecimento. Então, quem ainda está na graduação tem que se manter ativo.
o momento é um momento muito delicado, porque é um momento que agora trabalha muito a questão da autorresponsabilidade. A pessoa não tem mais para onde ir. Antes ela falava assim, olha, eu vou para o curso lá de Direito Constitucional da professora Joyce. Estou indo para... Agora ele não tem mais essa questão de ter para onde ir. Então, isso perpassa pela autorresponsabilidade, dele se autodisciplinar, de que ele tem que ter o compromisso diário com o estudo dele. E isso, professora Joyce, a gente traduzindo, eu vejo até mesmo crianças, as crianças estão passando por um amadurecimento, nesse momento, muito drástico, porque elas estão tendo que ter o exercício da autorresponsabilidade de sentar em frente ao computador, de ter videoaulas, de assistir às videoaulas, coisa que ela não teria na prática. Então, aquele aspecto lúdico do colégio acabou, infelizmente, porque ela ia para lá no contexto de encontrar os amiguinhos, de encontrar as outras pessoas, e hoje não tem mais isso. E isso, com o passar do tempo, também se traz para o universitário. Então, o universitário ele tem aquela ideia de ir para a universidade, de ter, primeiro, uma comunhão social, de ter ali a biblioteca onde ele pode estar estudando. Hoje não tem mais isso. Então, hoje, ele tem que exercitar ao máximo a sua autorresponsabilidade. Então, esse é o ponto. Tá? Quem vai se preparar para concurso público, quem já está numa preparação para concurso público, também o exercício da responsabilização individual é fundamental. Mas o ponto crucial aí é não ter o desânimo em relação à escassez de editais. Por que eu falo isso? Nós estamos aí, por exemplo, com um edital aberto, que é o edital do DEPEN, né, do Departamento Penitenciário Federal. Nós tínhamos o edital da Polícia Civil do Paraná, era um edital aí que estava com todos os cargos, delegado de polícia, agente de polícia, e a prova foi adiada, sem tempo determinado ainda, por conta desse contexto todo da pandemia. E aí isso pode abater o candidato com desânimo. Fala assim, já que adiou, eu vou voltar a um ritmo mais brando de estudo, vou aproveitar esse momento que eu estou mais em casa e vou cuidar de outros cenários, né? Ver série, ver não sei o quê, querer... E aí ele vai se desfocar. Né? Então, aí é que é o perigo daquela questão da pessoa não ter essa maturidade de interpretar. Olha, eu estou mais tempo em casa, mas isso não significa que eu não tenho a minha rotina a ser cumprida. Então, para isso, ele tem que montar um cronograma adequado, né? Estudar adequadamente, com material de qualidade, para aí sim ele conseguir aí um resultado no mundo dos concursos públicos. Mas isso eu vejo que tem sido, eu recebo mensagens de muitos alunos todos os dias, professor, poxa, eu não estou conseguindo estudar nesse momento porque eu estou muito desfocado. E isso, professora Joyce, é um fator. Nós, né, a senhora como uma grande professora, orientadora de monografia, sempre preocupada com os alunos ali, eu lembro aquela preocupação dos detalhes. Você vê, e aquilo ali a gente tinha o contato com o aluno, aquele contato, né? Aquele contato do dia a dia, falar assim, olha, esse aluno ele não está bem. Isso se perdeu. Né? Infelizmente, o mundo vai ter que se adaptar a isso. E aí vai ter que ter o exercício da autorresponsabilidade, porque não vai ter mais a professora Joyce ali olhando no olho e vendo qual é a dificuldade do aluno. Às vezes a professora Joyce vendo, o aluno tem deficiências históricas, ele foi mal alfabetizado, né? E ele chegou na universidade e eu, como professora, tenho que tentar contornar isso da melhor forma possível com ele. Hoje, ele vai ter que ir em busca desse cenário mais individualmente. E nem todos terão essa energia, professora Joyce. E é isso que me preocupa um pouco nesse momento, sabe? Porque eu, assim,
A gente já está aí nesse ramo da educação aí já há bastante tempo, preparando pessoas para concurso público também há muitos anos, e eu vejo que as pessoas estão realmente enfrentando essa dificuldade. Então, agora não tem mais como ter aquele amparo. Agora sou eu. Olha, eu é que tenho que me conscientizar que eu tenho que ter um estudo de qualidade, ter cronograma, ter um horário específico para estudar. E aí as distrações são muitas, todo mundo dentro de casa. Isso é um outro fator complicador. Eu até fiz uma live sobre isso. Falei, se você tem um objetivo, se você tem um desejo ardente de conseguir, você só tem uma mesa para estudar na casa. Né? A pessoa não tem um ambiente de estudo, um quarto de estudo, então ela tem a mesa da sala para estudar. E ali todo mundo faz as refeições, está todo mundo em casa. O que cabe a essa pessoa? Acordar muito mais cedo e estudar enquanto os outros estão dormindo. É a lógica. Só que para isso tem que ter essa sensibilidade aí da autorresponsabilidade. Entendeu? Eu acho que essa seria aí o grande cenário do momento e que onde a internet está bombardeando todo mundo de inúmeros conteúdos e isso acaba gerando distração. Você tem conteúdo disso, conteúdo daquilo, conteúdo de todos os gêneros, mas às vezes o menos é mais. E aí, se ele criasse uma rotina, se a gente for parar para pensar, nós já estamos há mais de 90 dias nessa situação. 90 dias são 3 meses. 3 meses de estudo diário, ainda que não sejam muitas horas de estudo, 90 dias de estudo é muita coisa. É muita coisa ao longo de uma preparação. Então, as pessoas têm que se conscientizar, principalmente a nossa comunidade acadêmica, pessoal aí que está já para se formar, que já está almejando aí um exame de ordem, né? E do AB ou de outras áreas também, e que está querendo se preparar para concurso público, ele tem que ter essa noção. Tem que ter essa noção de que é ele que vai ter que fazer acontecer na vida dele. Tá bom, professora? Eu acho que é isso. Eu acho que, assim, na minha visão, é o crucial do momento. Perfeito, professor Gustavo. Dito de uma forma resumida, tudo o que o senhor mencionou, acredito que é isso mesmo, né? Ter autodisciplina, tornar-se responsável por si mesmo. Porque mais do que nunca, agora cada um individualmente tem que chamar para si a responsabilidade, né? E não querer imputar a alguém ou ao fato, à circunstância, né? Gostei muito dessa sua sugestão aí de inovar, se não dá no horário, então acorda mais cedo, aproveita quem está dormindo, né? Exato, porque não tem como. Como é que ele vai conseguir estudar numa mesa? Ele tem que ter uma mesa para estudar. Como é que ele vai conseguir? Ele não tem como ir para a biblioteca, de lugar nenhum. Ele não tem como ir para a cabine de estudo, porque hoje está complicado. Ele vai estudar onde? Ele tem que se reinventar. Então, todo mundo acorda às 6h30 para tomar café às 7 horas para ele. Quem vai trabalhar, quem vai... Então, ele acorda 4. Entendeu? Professor, mas isso... Ué, mas aí é o querer. Isso vai depender do querer de cada um. Né? A gente não pode também se intrometer na vida das pessoas e querer colocar um desejo ardente no coração de cada um se ele não tem. Isso aí vai ser de cada indivíduo. Mas é exatamente isso que a senhora falou. É realmente esse o tópico e a gente tem que estar em cima. E a gente, como orientador dos alunos, a gente tem que estar passando esse encorajamento do aluno se conscientizar que o momento precisa mais dele, porque a pandemia, por si só, ela é uma muleta, né? Ela acaba se tornando uma muleta. Isso que muito bem a professora Joyce colocou. É aquela história de que eu não fiz porque nós estávamos na pandemia. Eu não fiz porque nós estávamos numa situação diferente.
Então, a situação é gravíssima, nós não estamos tirando aqui o peso do momento, mas a autodisciplina e a responsabilidade individual de cada um é que vai mandar aí nesses resultados. Maravilha. E, na realidade, é isso mesmo. Cada qual vai ter que criar, né? Ou se reinventar, como o senhor acabou de citar, né? Acho que, nesse momento, o elemento da criatividade. A pessoa ter um insight, o que dá para eu fazer, e não ficar tentando justificar por que não estar fazendo, né? Exatamente, professor. Esse é o grande quê da questão mesmo, e que o senhor pontuou muito bem. Professor Gustavo, gostaríamos muito de agradecer todo esse formato, todos os esclarecimentos, né? Tanto na sua função como de delegado, como também como professor, todos esses aconselhamentos, sugestões, dicas. Essa nossa entrevista, sem dúvida, ela foi bastante frutífera. E, novamente, tanto eu quanto o meu esposo Bruno gostaríamos muito de agradecer que o senhor aceitou aqui o nosso convite. Poxa, primeiro, assim, eu já falei no início, né, que eu me sinto assim extremamente feliz e honrado, né? Primeiro em estar revendo a minha nobre colega de grande tempo aí de labuta aí na universidade e além disso, professora Joyce, como eu quero reafirmar os meus parabéns aí a vocês pela iniciativa, por estar aí. Eu vi algumas entrevistas que foram feitas aí no canal com temas variados, realmente tentando trazer sempre informações e informações que venham aproximar também a comunidade acadêmica do cenário atual em várias frentes. Então, assim, eu só tenho aqui a parabenizá-los e agradecer. Foi um prazer aí esse bate-papo. Qualquer dúvida que tenha, estou à disposição. Podem contar com a gente, contem com a Polícia Civil também, porque a Polícia Civil tem feito aí um trabalho, continua fazendo os atendimentos individualizados para as pessoas que necessitarem dos nossos serviços. Tá bom? Uma muito grande obrigada, honra aí para mim. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tá? Um forte abraço, professor. Até mais. Tchau, obrigado. Tchau.